Boa noite a todos. E o tema da palestra desta hora é o que é o corpo físico à luz do Espiritismo. O homem é um espírito encarnado num corpo material. O corpo físico, ou o ser material, é um santuário divino. É veículo do espírito animado pelo princípio vital, a quem devemos os maiores cuidados na sua conservação. O corpo físico não passa de um acessório do espírito, de um envoltório ou de uma veste que deixa quando está usada. O espírito, o inquilino do corpo, ele preside à formação e à sustentação desde a hora primeira da organização fetal. Traz consigo mesmo a soma dos reflexos, bons e menos bons, de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo. Desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, ou seja, do corpo físico, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. As enfermidades congénitas nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no passado próximo, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que nos comprometemos. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do nosso destino, uma vez que o pensamento claro e correto, com a ação edificante, interfere nas funções celulares, atraindo em nosso favor amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Vamos ver agora o corpo físico segundo a filosofia. Platão, entre os anos 428 e 348 a.C., pela concepção filosófica antiga mais difundida, pregava que o corpo físico é uma prisão ou túmulo da alma. Isto porque a existência física mantém a alma prisioneira, limitando a sua ampla capacidade de manifestação. Para Aristóteles, o corpo físico é o instrumento natural da alma, conceito firmemente defendido pelo Espírito Santo Agostinho. A partir do século XIX, passam a não considerar a alma, focalizando os seus estudos na máquina orgânica ou no corpo físico. Para os filósofos materialistas, que não aceitavam a existência e sobrevivência do espírito, o corpo foi sempre exaltado. O corpo físico segundo a ciência. A ciência considera o corpo humano como um produto bem-sucedido da evolução biológica, sobretudo a partir dos mamíferos, animais vertebrados mais evoluídos. Entende que o surgimento do homem decorre de processo evolutivo, tendo como base a teoria das espécies elaborada pelo cientista inglês Charles Darwin. O corpo humano segundo o Espiritismo. Para a codificação espírita, o corpo físico não passa de um envoltório destinado a receber o espírito, pouco importando a sua origem e os materiais que entram na sua construção. Ainda segundo o Espiritismo, o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem a obra de séculos e séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a esfera física e a esfera espiritual, mas sempre com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. Para a doutrina espírita, o corpo físico e o espírito são entidades distintas,
ainda que um atue sobre o outro. O corpo físico, segundo o Espiritismo, não é um mero conjunto de células, tecidos, órgãos, etc., ainda que harmonioso e que reflete a sabedoria divina. O espírito molda o seu corpo físico de acordo com os aprendizados pelos quais necessita passar em cada existência física. O corpo físico é uma bênção que não se pode avaliar. A maioria das pessoas não se dá conta dessa bênção de Deus, que é o corpo físico. Parece que é uma coisa sem importância, mas será? Vejamos então. O espermatozoide, numa corrida de alguns milímetros por segundo, alcança o óvulo na intimidade feminina. Esse óvulo, perfurado, libera uma quantidade de energia no contacto com esse espermatozoide. Começa aí a epopeia do corpo humano. Desde esse momento que não temos mais nem espermatozoide nem óvulo. Passamos a ter o ovo ou o zigoto. As células se multiplicam, agora sob o comando de uma inteligência que passa de maneira inconsciente a dirigir o processo da transformação da célula-ovo num corpo humano. A partir dali, se vão definindo o que será músculo, o que serão ossos, o que será pele. Tudo a partir de uma célula. A vida tem começo para o ser humano. Por isso, é procedimento contrário às leis de Deus cometer aborto em qualquer período da gestação, porque desde o começo da gestação já existe um ser espiritual vinculado a essa célula-ovo. E tudo se desenvolve. Dali a pouco já se pode ouvir o coração. Define-se a cabeça, a coluna dorsal, depois os membros superiores, inferiores, as genitálias e depois de 9 meses nasce a criança com o seu corpo físico. É o milagre da lei de Deus, a bênção do corpo físico. O corpo material não fica apartado instante algum da alma. Ele é, na verdade, a sua representação. As suas células são organizadas segundo as disposições perispirituais do indivíduo, de modo que o organismo doente retrata um espírito enfermo. E é nesse corpo físico que nós estaremos incumbidos de realizar o próprio progresso ao longo de alguns minutos, de algumas horas ou durante dezenas e dezenas de anos. O corpo físico é um instrumento que Deus nos concedeu para nos propiciar a evolução aqui na Terra. É graças a esse corpo físico que poderemos travar contacto direto com a matéria. Somos dotados de um corpo porque o Criador entendeu assim criá-lo. E é por causa desse corpo físico que tanta gente conclui muito mal a sua existência e outros são vitoriosos na sua vida. Aqueles que fazem mau uso do corpo certamente ficam a dever à própria consciência cósmica o mau uso do corpo que receberam perfeito. Por isso, é importante aprendermos a cuidar do nosso corpo físico com amor, com alegria, com bondade e com respeito. Tratá-lo como quem trata um animal de estimação e tratando o corpo de forma equilibrada, dando a ele o de que ele necessita. A pouco e pouco vamos ganhando os louros da vitória por uma existência bem vivida. São quase 60 trilhões de células a serviço do ser espiritual que nós somos, ou seja, a serviço do espírito. Nós governamos uma província, um estado biológico de 60 trilhões de indivíduos celulares. Então é importante saber que se deve tratar o nosso corpo físico com o mesmo respeito com que se trata o espírito. E ao tratar o corpo com esse respeito, tenhamos muito cuidado com aquilo que ingerimos, com aquilo que comemos e com aquilo que bebemos.
Cuidar do corpo e do espírito é lei de Deus que é dada para cada um de nós. A preguiça, por isso, é nossa inimiga. Daquela célula ovo até ao esplendor do corpo adulto, com todas as suas funções, ou saudável, ou com deficiências, ou com aleijões, é o melhor que Deus pôde providenciar para cada um de nós, a fim de promovermos o nosso aperfeiçoamento espiritual. O nosso corpo físico é o reflexo da bagagem que trazemos de épocas remotas para os dias, para os tempos da nossa atualidade. Herdaremos para fins de reconstrução, na forma de provas e expiações, todo o dano causado ao próprio veículo físico e ao veículo espiritual. A irresponsabilidade com este corpo é algo muito grave. Exemplo: fumar, ingerir bebidas alcoólicas, usar drogas. É um respeito total por este património. O verdadeiro cuidado com ele é abstermo-nos de pensamentos e atitudes contrárias ao amor. Amemos, pois, a própria alma ou espírito, mas cuidemos do nosso corpo físico, instrumento da nossa alma. A nossa tarefa é resguardar, cuidar, revitalizar o nosso corpo físico com hábitos morais saudáveis. O sono regular é sempre benéfico. É dever não apenas manter a nossa máquina orgânica, mas preservá-la, a fim de prolongarmos a nossa vida física. Dores de cabeça constantes nem sempre têm origem orgânica. Disfunções do aparelho digestivo nem sempre são resultado de alguma alimentação ingerida. Palpitação cardíaca ou dificuldade na respiração nem sempre são problemas físicos. Não basta descansar somente o corpo se a mente está inquieta, ansiosa, revoltada, magoada ou cheia de ódio, com reflexos extraordinários sobre o corpo físico. Vamos nutrindo-nos com o pão da vida, ou seja, vamos nutrindo-nos com amor e com atitudes construtivas. Alguns minutos por dia de prece, de meditação, de reflexão, leitura agradável são recomendáveis. Cuidar do corpo constitui um desafio para cada um de nós. Qualquer ato de egoísmo, crueldade, atitudes grosseiras, de cólera, geram consequências para o próprio espírito. Ao contrário, qualquer ato de bondade, de sacrifício, de amor, é luz na nossa própria caminhada, é saúde espiritual, portanto, é saúde física. Ter saúde não significa apenas não apresentar alguma doença. Saúde é um bem-estar físico que se associa a um bem-estar emocional, mental e espiritual. Por isso, alguém pode não sentir dor alguma, mesmo assim estar doente, se, por exemplo, vive constantemente irritado. De que adianta apenas ter o colesterol em ordem, se o mau humor é uma constante na nossa vida? Não nos preocupemos apenas com a taxa de açúcar no sangue, vejamos também a nossa taxa de doçura com as pessoas. Acautelemo-nos com o perigo do entupimento das artérias, mas não endureçamos o coração no trato com o próximo. Cuidemos da dentição, mas não nos esqueçamos de sorrir para a vida, a fim de que a saúde também possa sorrir para nós. Pratiquemos exercícios para se ter um bom aspecto físico. Contudo, não nos esqueçamos de também exercitar a beleza interior. O corpo físico nada mais é do que um instrumento passivo do espírito. É o mais sublime dos santuários. É uma das maravilhas da obra divina. Não é ele, corpo físico, que é fraco no tocante às quedas morais do ser humano, mas sim o espírito. Provavelmente, outra não é a razão pela qual existem criaturas
que procuram enfraquecer e mesmo flagelar o corpo, com o propósito de evitar as tentações. A maceração do corpo físico, contudo, não produz e nem significa perfeição moral, porque evidentemente uma não leva à outra. O cuidado com o corpo material, promovendo a saúde e prevenindo as enfermidades, influi de maneira importante sobre a nossa alma. É daí que provém toda a sabedoria da velha máxima, mente sã em corpo são. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milénios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja.